Querida irmã, querido irmão, bom dia a você que me acompanha na reflexão da Palavra de Deus. Hoje as leituras se completam. A primeira leitura, tirada do livro da Carta de São Paulo, a segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, nos diz que nós trazemos um tesouro, esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. De que tesouro São Paulo fala? Qual poder é esse extraordinário que vem de Deus e não dos homens? Antes de mais nada, São Paulo diz esta frase, diz neste trecho que trazemos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro, nós sabemos, é a graça de Deus, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, são os dons de Deus que muitas vezes nós temos, aqueles dons que nós recebemos no dia do nosso batismo, essa presença grandiosa de Cristo em nossa vida. Tudo isso é sagrado, tudo isso é divino, tudo isso não é humano. Quando nós, dia a dia, passando o dia, percebemos que nós realizamos algum prodígio, alguma proeza, e prodígio eu não estou dizendo de milagre, mas estou dizendo alguma coisa que parece que humanamente falando era impossível, nessa hora nós temos que nos recordar, e é isso que São Paulo diz, temos que nos recordar que isso vem de Deus, que isso vem da presença de Deus, da minha vida de intimidade com Cristo, com Deus, do Espírito Santo que mora em mim, porque eu sou barro, você é barro, significando o quê? Que nós somos frágeis, que nós somos humanos, que nós somos falíveis, que nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, e que quando nós reconhecemos que nós temos os defeitos, quando nós reconhecemos que temos os nossos erros, mas permitimos que Deus, em sua graça, com a sua graça, haja, então quando a ação de Deus se manifesta, não sou eu que realizo aquilo, mas é o próprio Espírito Santo. Por isso então, Jesus e claro São Paulo, como os outros discípulos, e nós hoje, às vezes apanhamos e sofremos muito para entender esse tipo de coisa. Por quê? Porque assim como nós, os primeiros apóstolos também, os primeiros discípulos, tiveram que ser formados nessa novidade, nessa escola do Evangelho. E a duras penas muitas vezes. Jesus, por exemplo, hoje, ele dá um puxão de orelha nos apóstolos. Por que dá um puxão de orelha? Porque a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e de André, hoje nós estamos celebrando, além de São Cristóvão, estamos celebrando o dia de São Tiago, apóstolo. Então a mãe de Tiago e de André se aproxima de Jesus e pede que ele conceda os 2 lugares de privilégio de todo discípulo, de todo aquele que se colocava no caminho do mestre, pede que ele entregue esses 2 lugares por os seus filhos. Então que os 2 filhos, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus então dá uma bronca nela e dá uma bronca nos apóstolos, porque os outros 10 ficam muito irritados quando descobrem que o pedido é esse, quando Jesus começar a reinar, um fique com a administração dos bens do reino e o outro fique com o privilégio de ser o relações públicas, por assim dizer, de Jesus. Os outros 10 discípulos ficam muito bravos. Onde já se viu? Nós também queremos isso. Jesus então dá uma bronca, dá uma chamada nos discípulos e diz: entre vocês não deve ser assim, isso faz parte do mundo. No mundo, nos reinos, os soberanos tiranizam e massacram e maltratam o povo. Entre vocês não deve ser assim. A tentação de poder, a tentação de fama, quando nós nos lançamos no serviço do reino, ela é muito grande. A tentação que atingiu André, Tiago e os outros 10 apóstolos é uma tentação nossa também. Quando nós nos aproximamos muito das coisas de Deus, quando nós nos entregamos bastante nas coisas de Deus, nas coisas da paróquia, por exemplo,
ou então nas coisas da diocese, nós corremos o risco de achar que porque nós nos doamos bastante, então nós podemos burlar algumas regras, podemos burlar algumas normas, nós podemos até mesmo ter algum privilégio naquilo. Então eu me aproximo do padre, mas com a intenção de que quando eu precisar, o padre vai quebrar o galho para mim. A mesma coisa com o bispo. O bispo então quebrará o galho para mim em tal situação. Jesus então deixa claro, diferente do mundo, o maior no reino dos céus é aquele que se coloca a serviço gratuitamente, aquele que se entrega, que se doa, aquele que se faz menor, aquele que serve. O maior no reino é o menor neste mundo. É aquele que mais se doa, aquele que mais se oferece, aquele que mais trabalha, aquele que mais se entrega. E gratuitamente, sem esperar nada em troca. É exatamente aí que nós temos que puxar a nossa orelha. Quantas vezes nós oferecemos as coisas para a igreja, quantas vezes nós nos colocamos no serviço de uma festa, ou então numa pastoral, e aí nós sempre queremos puxar a sardinha para o nosso lado. Jesus deixa claro que isso não é possível. Por isso, então, quando São Paulo diz, trazemos essa graça, trazemos esse tesouro em vasos de barro, em vasos de argila, ele está querendo dizer também que quantas vezes nós recebemos a graça do dom de Deus, recebemos a graça de pertencer a este reino, mas muitas vezes o nosso homem velho, o nosso humano, quer falar mais alto, quer se sobressair sobre o outro, quer tirar proveito da situação. Isso faz parte do vaso de argila, do vaso de barro. Pertencer ao reino, viver pelo reino, amar Jesus no reino, isso é tesouro, isso é divino. Por isso nós temos que nos penitenciar sempre e nos cobrar sempre, não permitindo que o homem velho tome conta dessa graça que é o Espírito Santo em nós. Por isso, querido irmão, querida irmã, nesse dia que celebramos São Cristóvão e São Tiago, que nós possamos então, de fato, olhar para o reino e dizer, eu sou um servo inútil, estou aqui para servir. E se colocar a serviço sempre, não importando se o padre vai notar, às vezes também nós fazemos isso, fazemos a coisa esperando o elogio, esperando que o padre venha, que bonito que você fez, olha que lindo, parabéns para você, vamos bater palma para fulano porque ele fez isso. No reino dos céus, aquele que quer ser o maior, aquele que quer se destacar, coloque-se por baixo, servindo. A experiência do pano de chão, eu gosto muito dessa experiência, aprendi com o padre Nino e com Chiara Lubick, essa história do pano de chão. O pano de chão é aquele que é o mais sujo, é aquele que é o mais imundo, mas se não é o pano de chão, a sujeira fica no chão. Se não é o pano de chão, a casa inteira fica emporcalhada. Que nós possamos então fazer essa experiência do pano de chão, limpando, tirando a sujeira do mundo, tirando a sujeira da comunidade, que nós assumamos isso e depois, com a graça de Deus, com os dons de Deus, ser limpos e ter esse tesouro sempre brilhando em nossa vida. Que no dia de hoje, eu e você sejamos esses exemplos no serviço a Deus, ao reino, ao mundo, ao irmão. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.